Em 2011, um caso bizarro aconteceu na França, que chocou a população inteira. Uma chacina onde uma família foi praticamente dizimada e o principal suspeito era ninguém menos do que o próprio pai da família, que simplesmente desapareceu e até hoje as autoridades não fazem ideia de onde ele está. O caso é tão chocante que ele ficou conhecido como o Massacre de Nantes. E tem até um documentário aí, na Netflix que fizeram a respeito disso. Bom, nesse vídeo a gente vai entender esse caso então bizarríssimo, um dos mais intrigantes que eu já contei até agora aqui no canal. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O caso de Javier Dupont-Ligonnès, ele rodou o mundo por conta do seu acontecimento trágico, sendo a morte aí de 5 pessoas de uma família. Os Dupont de Ligonnès, eles eram uma família nobre de Hanovave, no sudeste aí da França. A família era composta por Agnes, Javier, os 4 filhos e 2 cachorros. Eles viviam bem, tinham um bom relacionamento. A mãe de Agnes era religiosa e voluntária em uma escola católica, além de sempre buscar os filhos na escola. Já o pai era um conde e empresário bem-sucedido e simpático. Benoit, que era o filho caçula da família, ele tinha 13 anos e ele amava tocar bateria. A sua irmã, a Anne, tinha 16, era a mais estudiosa da casa e ainda era modelo de catálogos de compras por correspondência. Thomas tinha 18, era o mais tímido, estudava música. E Arthur, que tinha 20 anos, era o mais velho, o mais boa pinta e estudava em uma faculdade particular católica. Bom, parecia a família perfeita, mas só parecia mesmo. Bom, tudo começou em abril de 2011, na cidade de Nantes, a 6ª maior cidade da França. A escola em que a Agnes era voluntária recebeu um comunicado dizendo que ela estaria doente no hospital e não poderia ir trabalhar por um tempo. Os seus filhos disseram o mesmo para os amigos e pediram para avisar os professores que naquela semana eles não iriam para a escola. Em uma segunda-feira, na Avenida Schumann, número 55, uma vizinha da família Dupont, ela percebeu as persianas da casa deles fechadas por mais tempo do que o normal. Na verdade, elas costumavam ficar sempre abertas, então a vizinha estranhou, já que era ali 2 da tarde e estava tudo fechado. Além das persianas, ao passar na frente da casa, ela viu na caixinha ali do correio um bilhete dizendo que não precisavam entregar mais correspondências naquele endereço. Nos outros dias, tudo permanecia igual. Mas na quarta-feira, a vizinha decidiu que tomaria então uma atitude. Ela chamou a polícia. É que de primeira não deram tanta bola, porque ela disse, mas mesmo assim eles foram lá, mandaram alguns guardas municipais para verificar a situação. Um chaveiro foi chamado, mas nada de suspeito foi encontrado por lá. Là, effectivement, ils découvrent la maison à peu près normalement rangée. Il y a des chambres, on a enlevé les draps. Il y a des armoires ouvertes. Tout ça paraît tout à fait naturel. Donc, les policiers ont le sentiment qu'il s'agit d'un départ volontaire. Só as camas que estavam aí sem lençóis, alguns armários abertos. A vizinha da família era ligeira, Ela reparou que os carros da família ainda estavam lá, com exceção de um Citroën C5. Ela achou estranho, já que todas as coisas da casa não caberiam de jeito nenhum só naquele carro, Os dias foram passando e até os amigos das crianças começaram a estranhar o desaparecimento, já que nem nas redes sociais eles apareciam mais. Os amigos de Anne foram atrás dela na sua casa, principalmente porque ela era uma aluna exemplar, quando o assunto era estudar, e ela tá faltando tanto assim, era muito estranho. Ninguém da casa saiu, eles acharam que, o pessoal estava doente e foram embora. O caso é que antes da vizinha notar essa estranheza da casa e da polícia aparecer, o Javier, o patriarca da família, ele mandou uma carta para as escolas das crianças dizendo que tinha recebido uma proposta de emprego na Austrália, que se mudariam rápido e assim seus filhos não poderiam mais estudar naquelas escolas atuais. Javier ainda deixou todas as mensalidades anteriores pagas, ele mandou a mesma coisa para o trabalho da Agnes e depois mandou também para a família e para os amigos. No fim das cartas impressas sempre tinha a assinatura de todo mundo da família. Na carta o Javier dizia que já tinha trabalhado para o governo americano e que ele havia sido recrutado para trabalhar infiltrado em um cartel de drogas. Por isso, eles iriam sumir por um tempo, porque teriam que viver sob proteção,
e com identidades diferentes. No fim da carta ele ainda pedia segredo. Aparentemente o cara pensou em tudo, né? Bolou todo esse plano aí. A família era respeitada, tinha uma boa reputação, então a maioria das pessoas de fato acreditou nessa história aí. Apesar da história ser um tanto absurda, convenhamos. Isso exceto a família da Agnes, né? Que sabia que ela não ia sumir desse jeito assim do nada. Tava tudo muito estranho. Então eles entregaram a carta para o promotor de justiça de Nantes e a polícia voltou na casa. Mas viu que as fotos que ficavam ali na casa não estavam mais e isso fez eles acreditarem que a família tinha mesmo saído por vontade própria. Porém, os parentes da Agnes não aceitaram e continuaram pressionando a polícia, que fizeram outras visitas na casa, mas novamente sem encontrar nada. La police revient dans cette maison pour faire des investigations plus approfondies. Il n'y a toujours absolument rien de suspect dans cette maison. Et à chaque fois, ils n'ont rien vu d'anormal, ils n'ont rien constaté d'anormal. Estava difícil de achar alguma pista sobre o paradeiro da família, até que o promotor de justiça, né, o Javier Roncin, ele recebeu uma ligação. Enquanto ele estava prestes a dar uma entrevista que dizia, né, que a família sumira assim, do nada, não era normal, e que ele abriria uma investigação para cuidar do caso. Depois da ligação, ele adiou essa entrevista para outra hora, e ali notaram que realmente alguma coisa tinha acontecido. Bom, depois da pista que receberam, a polícia foi visitar mais uma vez a casa dos Dupont. Só que dessa vez eles cavaram debaixo da varanda da casa e lá eles encontraram os corpos de Agnes, Arthur, Thomas, Anne, Benoit e o dos 2 cachorros da família, embrulhados em cobertores, edredons, dentro de sacos plásticos e amarrados com fita adesiva. Não demorou muito para a notícia se espalhar pelos noticiários, né? Com cada corpo ainda encontraram ali uma vela, cruz, rosário e fotos que estavam fora das molduras lá de dentro da casa. Pelas investigações entenderam que esses objetos com os corpos eram como uma simulação de um enterro católico e do apego ali do assassino então às vítimas. Os corpos estavam todos na mesma cova, menos o de Thomas, que estava separado. Mas faltava alguém nesse meio aí também, né? Onde é que estava o corpo do Javier, o pai? A polícia procurou por toda a casa o corpo do pai, não encontraram, é claro que ele se tornou então o principal suspeito. O juiz já de imediato anunciou um mandado de prisão, incluiu ele também na lista da Interpol, né, para que outros países, caso ele tivesse saído do país, ele fosse pego. Né, então foi um mandato aí a nível internacional. Foi aí que o caso acabou rodando o mundo todo, né, e aí aterrorizando a galera, ganhando então o nome de Massacre de Nantes. De primeira, quem conhecia o Javier não acreditava que ele era o assassino, já que ele sempre reclamava de dor nas costas, e onde os corpos foram achados eram bem baixo mesmo, né? Mas enfim. Bom, depois dos corpos encontrados, começou então a saga para descobrir o que tinha acontecido de fato. De acordo com uma autópsia, os filhos foram mortos dormindo. Já a Agnes não, ela usava uma máquina para a apneia do sono, que foi parada às 3 da manhã, entre os dias 3 e 4 de abril. De acordo com as investigações, a mãe teria sido a primeira vítima e depois os filhos. Todos foram mortos com 2 tiros na cabeça por um rifle 22, enquanto eles ainda estavam de pijama dormindo. Mas lembra que eu falei que o Thomas estava numa cova diferente? Bom, no sábado e domingo a família estava toda reunida, mas o Thomas ele teve que voltar para a universidade dele. E aí as mortes aconteceram de domingo para segunda, né? Mas na terça-feira o Javier ligou para o Thomas, disse que ele precisava voltar para casa porque a mãe dele tinha sofrido um acidente de bicicleta, estava em coma. E aí, como qualquer outro filho, né, o Thomas ele voltou, né? Só que ele foi na terça-noite. Mas antes disso ele contou, inclusive, o que aconteceu para o seu colega da faculdade. E aí ele foi assassinado, então, de terça para quarta. Por isso seu corpo estava numa cova diferente. E o que é louco é que nenhum dos vizinhos ouviu os tiros, não tinha uma gota de sangue na casa inteira, nada de sangue, nem DNA, nem digital nos corpos, enfim, tudo muito estranho, né? A casa da família recebe até hoje bastante pessoas ali, levando flores na entrada da casa, né? A casa ficou conhecida como Casa dos Horrores, acho que dá para entender, né? Em Glasgow, no ano de 2019, na Escócia, um homem foi preso, mas perceberam que não era ele. A vontade de achar e prender o Javier era tão grande que depois de investigar a casa e falar com conhecidos, só aceitaram que era um engano depois que eles fizeram um teste de DNA no rapaz. Dia 22 de abril de 2011, o carro de Javier, o C5, ele foi encontrado em Roquebrune-sur-Argens. No caminho até esse destino, ele parou em restaurantes,
sacou dinheiro, ficou em hotéis, não aparentando sequer nenhum desespero. No hotel, a polícia ainda conseguiu recuperar imagens das câmeras de segurança. Nelas dá pra ver ele andando no estacionamento com uma bolsa que estava ali com o que parecia ser o rifle, né, que matou a sua família. Ele até olhou para a câmera e continuou andando até sumir. A região que ele sumiu é uma região ali montanhosa, com mar. Então fizeram muitas buscas por ali para tentar encontrá-lo, né, durante 2 meses mais ou menos. Só que não encontraram nada. Em 2020, um amigo do Javier chamado de Bruno Stabenrath, ele lançou um livro chamado Amigo Impossível. Lá ele relatou seus 9 anos de investigação e deixa claro que ele não consegue entender como que uma pessoa tão amável foi capaz de fazer isso aí. Além do documentário da Netflix, né, no Mistérios Sem Solução. Esse Mistério Sem Solução, galera, são vários mistérios, né, são vários compilados ali de mistérios mesmo que não tem solução, né, como esse, não tem solução. Então assim, eu até assisti alguns, outros dá pra virar vídeo aqui no canal também. Só que fica um pouco de frustração na gente, né, porque a gente quer saber o que aconteceu. E o nome já diz, né, Mistério Sem Solução. Existem a teoria de que ele cometeu suicídio ou que ele realmente fugiu, recomeçou a vida. Também dizem que o que poderia ter incentivado o crime seria que Javier ele não estava bem financeiramente, como aparentavam, mas enfim, isso daí não parece ser motivo também, né? Mas a realidade é que, como nada foi encontrado, o real motivo onde, como Javier está, ainda é um mistério. Ninguém sabe se algum dia vai ser solucionado. O Javier ele segue sendo um dos homens mais procurados da França. Mas e aí? Vocês conheciam esse caso da família Dupont? Você acha que é válido a gente trazer mais vídeo aqui dessa série de Mistérios Sem Solução? Tem alguns bem intrigantes, eu vou dizer pra você, viu? Só que é isso aí. Chega no final, você fica meio puto, porque não tem resolução. Mas é legal, tem alguns legais. Então se vocês apoiarem essa ideia, eu assisto os outros episódios lá, e aí eu trago mais casos aqui pra vocês, beleza? Comenta aqui se vocês gostaram dessa ideia, se inscreve no canal, a gente tem vídeo todos os dias, deixa o seu like pra ajudar a gente no engajamento. Até o próximo vídeo.